Bom, Geninho, boa tarde, né? O Avaí vai para podemos dizer que nesse momento um dos jogos mais importantes da temporada, que é o time jogar com o Brasil para tentar essa classificação à terceira fase. É claro que fica aquela expectativa, que tipo de ideia que você pretende em termos de formação. A gente viu você atuando, utilizando 3 zagueiros nos 2 últimos jogos e com um sistema que funcionou, que deu certo. Você já disse também que gosta muito desse sistema. É um bom sistema para um jogo como esse? Não sei, eu ainda não defini o time por uma série de motivos, né? Primeiro, que eu não tenho a certeza de como vem o Brasil. Segundo, que eu estou com uma série de jogadores que eu vou saber hoje quem é que vai para o jogo. Ontem, vocês estiveram vendo o treinamento, vocês viram que metade do meu time não participou do treino. Alguns fizeram uma corrida leve em volta do campo e outros ficaram fazendo só tratamento. Então, a gente tem agora uma avaliação, deve estar sendo feita nesse momento. Antes de eu ir para o campo, eu vou saber quem vai, quem está liberado para o jogo, para que eu tenha... Claro que eu tenho uma ideia de como eu vou jogar. Não sei se uso os 3 zagueiros, mesmo porque nesse último jogo eu só usei os 3 zagueiros por uma necessidade, né? Eu não mudei no intervalo, eu mudei quando eu vi a postura que entrou o time do Joinville, porque o Zé tinha enfiado o Grampola, né, junto com o outro atacante, os 2 enfiados dentro do meu zagueiro, e aí eu tive que puxar o Ricardo. Coincidentemente, o Ricardo, que era zagueiro, estava de volante. Se não fosse o Ricardo, eu ia puxar um primeiro volante para fechar ali, até eu encaixar o lado para que meus laterais fechassem. Então, foi uma coisa meio de improviso, essa segunda utilização do terceiro zagueiro. O início do jogo passado, sim. Anteriormente, sim. Mas não sei, tem jogo que não cabe, às vezes, o terceiro zagueiro. Às vezes o adversário vem com apenas um centroavante, você fica com um zagueiro praticamente perdido no jogo. Você tem que enfiar ele como um segundo volante, isso demanda um pouquinho de treinamento. E no jogo que eu iniciei isso, era um jogo que eu podia arriscar. Nós estávamos no campeonato, eu achei que podia arriscar. Eu não posso ficar arriscando muito em Copa do Brasil, como você disse, é um jogo importantíssimo para o clube, para todos nós, para que nós possamos passar de fase e aí entrar numa fase importante de mata-mata. Então, provavelmente eu não tenho nada definido, eu vá numa maneira mais parecida com aquela que eu venho atuando normalmente, se eu tiver condição disso, se eu tiver os jogadores disponíveis para que eu faça isso, né? Devo saber agora. E aí vamos fazer um encaixezinho e definir a equipe. Além da zaga, passa pelos mesmos problemas também nas laterais, ou tu já definiu isso também, gerente? Não, tem problema de zaga, tem problema de lateral. Tem problema nesses dois setores, né? Ali no meio, alguns jogadores sentindo muito o desgaste, cansaço, alguns sentindo pequenas dores, né? Ontem preocupou bastante. Graças a Deus o jogo não foi ontem, porque se fosse ontem, fatalmente eu teria aí de 4 a 5 jogadores fora do jogo. Fatalmente. Nós teremos jogando com um time completamente diferente, até daquele que vem atuando normalmente, ou até aquele que a gente vem usando como alternativa. Ainda bem que nós tivemos mais um dia de descanso, um dia de tratamento. Não temos nenhuma lesão muito grave. Alguns jogadores, sim, estão fora. Aqueles GG continua fora, Jonas continua fora, Julinho continua fora, né? Esses praticamente fora mesmo, né? Agora, ontem alguns jogadores sentiram e se o jogo fosse ontem nós teríamos dificuldade. Espero que, pelo menos alguns deles, né, a grande maioria, espero que sim, porque torço para que seja só um desgaste, um cansaço e não alguma lesão que possa tirar o jogador do jogo, porque aí seria muito ruim num jogo como esse, você ter que mexer demais no time. É uma partida complicada contra um adversário difícil, um adversário que já veio aqui, tirou o Tubarão, segundo informações que vêm de lá,
conhece bem o nosso time, tem estudado bem o nosso time, sabe até que de vez em quando eu mudo o esquema. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado num jogo desse. Ô, Geninho, até em cima desses problemas, né, que você tem, eu falo até especificamente da questão do GG, que é uma peça importante, vinha encaixando bem na titularidade dentro desse teu sistema, para não fugir muito daquilo que você vinha fazendo, como você citou, que é uma ideia dependendo dos atletas que vão estar à tua disposição. Existe uma possibilidade, por exemplo, de você colocar o Ricardo como volante e colocar o Pedro mais à frente, e aí não foge tanto da característica, ou até pela atuação do Moritz no último domingo, ele passa a ser uma alternativa? Não, eu tenho essa possibilidade de usar de novo o Ricardo como volante, voltar o Pedro um pouco mais adiante. Tem a possibilidade de usar o Moritz e a possibilidade do Luanzinho. É por isso que passa, não sai disso. Se eu quiser manter o Pedro e o Matheus, se tiverem condição, o Pedro tem condição, o Matheus que é uma dúvida, né? Eu posso, de repente, entre o Moritz e o Luan, acho que os dois fizeram um bom jogo, isso me dá uma tranquilidade, mas o Moritz estava mais inteiro, o Luanzinho sentindo. Então, hoje, por exemplo, se você me perguntar, estava mais para o Moritz do que pelo Luan, se eu for me basear pelo ontem, né? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado por aquilo que eu passo, por aquilo que eu vou fazer. Tem algumas opções, por isso que eu falo, eu não vou sair muito daquilo que eu vinha fazendo. Talvez mude 1, 2 ou 3 nomes. Se eu pudesse, eu não mudava ninguém, mas se puder mudar um, de repente, é melhor. Mas eu tenho problema na zaga, tenho problema nas laterais, né? Tem jogador sentindo. Então, vamos ver, não quero me precipitar, não é que estou escondendo, não. Quem viu o treino de ontem viu que eu não estou mentindo. Metade, eu estava programado ontem um coletivo. Eu cheguei aqui para fazer o coletivo. Aí fui procurado pelo departamento médico, pelo departamento de fisioterapia, pela fisiologia, departamento físico. Me passaram todo um quadro que nós tivemos que mudar, né? Aí fizemos outro tipo de trabalho, fizemos bola parada, treinamos pênalti, que era necessário isso. Aproveitamos o período de uma outra maneira. Vamos ver hoje o que nós poderemos fazer, né? O que realmente me libera. Espero que... Eu sempre sou otimista, espero que a maioria seja liberada para que a gente possa fazer uma opção boa e ter também no banco jogadores em condição de você, se precisar, mudar a cara do jogo. Qual que é a maior preocupação hoje do Geninho? São as informações que você tem do Brasil de Pelotas ou a falta de informações, porque lá o treino também foi fechado, Geninho? A gente tem procurado acompanhar o Brasil o máximo possível. Acompanhamos os 2, 3 jogos deles. Não acredito que eles vão vir com uma mudança muito grande. Pode ser que, como a gente, mude 1, 2 peças, mas eu acho que basicamente não vão mudar muito a sua maneira de jogar, né? É um time que muda um pouco de postura, às vezes marca um pouco mais atrás, às vezes joga muito adiantado, como foi o caso que fizeram nesse jogo contra o São José, jogaram bem adiantado e se mostraram uma equipe muito perigosa. Jogando aqui com o Tubarão, eles já jogaram um pouco mais retraído. Mas o que pode acontecer muito é uma maneira de jogar, postura de jogar, forma de jogar. Em termos de mudança de escalação, eles também, como nós, têm alguns problemas de lesão, alguns jogadores importantes estão fora, tá? E não acho que vão mudar basicamente o time, vão mudar de repente a postura e a gente tem que estar preparado para enfrentar o time deles nas duas situações que eles se apresentarem aqui. Até em cima dessas informações, dessas informações do Brasil, eu estava conversando com quem acompanha lá o dia a dia do Brasil e até lendo algumas informações lá de Pelotas. Pelo que se desenha, como você citou, ele fez todos os treinos fechados depois do jogo do São José, mas para quem acompanha o dia a dia, acredita que não vai fugir muito de uma formação com o Carlos Eduardo no gol, com o Ricardo Luz na lateral direita. Ele vinha jogando devido à lesão do Helder, que foi liberado, mas se aposta que o Ricardo Luz vai ser mantido, com a zaga com o Leandro Camilo, o Nirley e o Pará, que ganhou a condição de titular na esquerda. O meio-campo com o Leandro Leite, o Washington está voltando, e mais o Souza. E na frente o Daniel Cruz, o Branquinho e o Michel. É mais ou menos nessa linha que você está esperando do Brasil ou espera alguma surpresa do Papo? Não, mais ou menos isso. Não sei se ele entra sem o Souza.
Ou, por exemplo, ele entra com o Souza, mas eu não sei se ele entra sem o Diogo, que é o grande organizador do time dele, no meio, né? Se ele abrir mão do Diogo, apesar que o Washington é um jogador também de organização, tem mais marcação que o Diogo, ele perde um pouco de organização. É o que eu falei, ele muda um pouco a postura do time dele, né? Com o Leite, o Souza e o Washington, ele entra com o meio campo um pouco mais marcador, um pouco mais fechado. Com o Diogo, ele anda com um time mais ofensivo, né? E 2 homens com muita velocidade pelo lado, um atacante que incomoda dentro, né? Estava entre ele e o Luiz Eduardo, parece que o Luiz está com um problema. E tem a opção do Baggio, também não sei como é que está o Baggio. É um time bom, é um time de qualidade, né? Tanto que você mesmo citou, 2, 3 jogadores que entraram e acabaram fortalecendo o time, um time que não vinha muito bem dentro do Campeonato Gaúcho, conseguiu uma vitória expressiva. Vem de 2 resultados expressivos, uma classificação aqui contra o Tubarão na Copa do Brasil e logo em seguida a primeira vitória dentro do Campeonato Gaúcho. Então é um time que vem com moral elevada. Então é um jogo que você tem que tomar realmente bastante cuidado. Genê, você acredita que o Brasil vem realmente reforçado na marcação e vai explorar um contra-ataque? Não, acho que reforçado na marcação ele vai. Como nós também teremos que ir, porque eu tenho que ter o maior respeito pelo time deles. Se eu achar que eu vou ganhar o jogo por ganhar, não é assim que vai acontecer. E acho que ele vai me atacar, ele não vai ficar todo atrás. Eu não acredito que ele venha aqui para levar o jogo para o pênalti, não acredito. Acredito que ele vai tentar, até pela postura que ele tem. Ele tem o Branquinho, que é um atacante muito rápido. O Daniel Cruz foi meu jogador, é um jogador de quase 1,90 m, mas é rápido. É um jogador que arrasta, um jogador que chega toda hora dentro da área, ele é mais ofensivo do que marcador. O Michel é um atacante altamente agressivo. Não acredito que ele venha aqui para jogar só marcando, não. Ele vai tentar propor o jogo. Acho que não há como negar, né, Geninho, que pelo fato o Avaí, para esse confronto, ele é o favorito. Mas tem um ponto que chama a atenção, e até você já lembrava isso no final de semana, o fato de o Brasil ter jogado a última partida na terça-feira da semana passada. E de lá para cá, só vai fazer esse jogo de amanhã. Nesse intervalo, o Avaí fez 2 jogos. Esse é um ponto que te preocupa? Preocupa bastante. Nós temos a vantagem de jogar em casa. Ponto. Acabou aí. Eu não levo nenhuma vantagem a mais em relação a isso. E em termos de desgaste, o Brasil está muito mais inteiro do que meu time. Não porque nós estamos conversando aqui sobre uma série de problemas que eu tenho até em relação a cansaço, a desgaste. Então, eu acho que isso aí é um handicap altamente favorável ao time do Brasil e preocupa bastante. Preocupa porque eu vou pegar um time que está há 10 dias descansando. Enquanto eu, nesses 10 dias, eu fiz praticamente 3 jogos. Se você for contar os 10 dias, eu fiz 3 jogos em 10 dias, enquanto o Brasil ficou respirando. Mas vamos ter que passar por cima dessas dificuldades. A maior delas é o próprio time do Brasil, para que a gente consiga essa classificação.